Muito boa tarde, senhora presidente, muito boa tarde, nobres pares da mesa diretora, nobres pares vereadores, boa tarde a todo o público presente, que mais uma vez enche o plenário da Câmara Municipal, uma alegria muito grande ter vocês aqui. Boa noite a todos, boa tarde, né, a todos que nos assistem também pela internet, a transmissão feita aqui pela Câmara Municipal. E rapidamente, para que todos tenham ciência do assunto, já tratamos isso aqui na Câmara Municipal, já falamos sobre isso, mas como a população aqui muitas vezes é rotativa, talvez vocês não entendam a razão desse requerimento. O prefeito da nossa cidade decretou, salvo o melhor juízo, como área de utilidade pública, algumas ruas do bairro do Parque das Nações. Qual é o intuito do prefeito? Fazer a desapropriação de alguns imóveis, especialmente por conta dos alagamentos rotineiros que acontecem pelo extravasamento das águas do rio Atibaia, especialmente nos períodos chuvosos, podemos dizer aí de novembro a março, ok? Nós enfrentamos sérios alagamentos, não só no Parque das Nações, como em outros bairros que margeiam o rio Atibaia, especialmente nos anos de 2010 e nos anos de 2011. Tá? Então, como parte das medidas para minimizar os impactos das enchentes no município, o prefeito entendeu que, de acordo inclusive com um estudo elaborado pelo DAEE, que algumas áreas precisam ser desapropriadas. E então fez um decreto de utilidade pública, que é o primeiro passo para que possa ser efetivada a desapropriação. O decreto de utilidade pública não desapropria imóvel, ele apenas avisa todos aqueles moradores, os proprietários, que a prefeitura tem um interesse claro em fazer a desapropriação daqueles imóveis, ok? Feito isso, foi anunciado pela imprensa, foi noticiado no bairro que essas desapropriações poderiam ocorrer, mas não foi dado com clareza aos moradores do bairro qual a data em que essas desapropriações se efetivariam. E isso tem causado uma ansiedade, um incômodo enorme para os moradores e as pessoas do bairro do Parque das Nações. Por quê? Porque eles não sabem se eles, na concepção deles, se eles vão acordar um dia com alguém na porta deles dizendo: sai da casa porque a prefeitura vai desapropriar o imóvel. Claro que não é assim que acontece. Existe um procedimento que precisa ser cumprido para que os imóveis sejam desapropriados. O problema que a população veio nos trazer e relatar, Bira, inclusive na última semana no nosso gabinete, é a falta de informação por parte do Poder Executivo no que diz respeito a essas desapropriações. A prefeitura, a princípio, salvo o melhor juízo, até onde sabemos, não tem verba em caixa para fazer essas desapropriações. O que a prefeitura fez? Enviou à Casa de Leis alguns projetos de lei visando alienar alguns imóveis próprios da prefeitura, fazer leilão desses imóveis, e com o valor arrecadado a prefeitura quer investir nas desapropriações. Nós não sabemos se essas alienações, se esses leilões foram feitos, tiveram sucesso na alienação desses imóveis, e muito menos a população. E o fato é, as pessoas estão angustiadas, elas querem saber, olha, quando é que vai acontecer essa desapropriação? Algumas pessoas são proprietários de imóveis e têm inquilinos que estão abandonando as casas, acreditando que serão desapropriados da noite para o dia. E essas pessoas provavelmente ficarão com esses imóveis parados, abandonados, o que é muito ruim para a cidade, inclusive, né? Então eles querem um prazo, eles querem entender o cronograma da desapropriação, como vai acontecer, até para que possam tomar medidas, se tiverem que mudar do bairro, para que mudem o quanto antes, se tiver que fazer isso, não precisem fazer isso naquela sangria desatada, sendo pegos de surpresa, que possam se planejar para fazer a mudança, procurar um local com tranquilidade, para que as pessoas que moram de aluguel possam alugar um outro imóvel num valor condizente com a realidade de mercado, não sejam obrigados, às vezes, numa urgência, a pagar um valor muito alto para fazer a locação de um imóvel. Então, todas essas questões estão sendo trazidas ao nosso gabinete com frequência por falta de informação do Poder Executivo para os moradores do bairro. Então, esse requerimento, nobre presidente,
tem o intuito de obter respostas por escrito da prefeitura, respostas oficiais acerca desses procedimentos. Então, as perguntas são feitas: olha, existe uma data para começar as desapropriações? Se existe, qual é o cronograma? Vai começar por qual rua? Vai ser do final para frente? Vai ser da frente do bairro para a proximidade do rio? Como é que vai ser feito? Quais são as casas mais críticas, a situação mais crítica que vai ser priorizada pela prefeitura para desapropriação? E a segunda coisa, o segundo pedido, na verdade: houve o leilão das áreas em que a Câmara autorizou a prefeitura a alienar? Né? Algumas áreas eu votei de forma favorável, outras eu votei de forma contrária. Mas todos os projetos de lei, eles foram aprovados na Câmara Municipal, pelo menos pela maioria dos votos. Então, houve o leilão dessas áreas? Houve o processo para alienação dessas áreas? Foi frutífero ou não foi frutífero? Para que possamos dar informação às pessoas. Isso não deveria ser obrigação da Câmara Municipal, como não é. Deveria o Poder Executivo estar presente no bairro, avisar, mandar folheto para as pessoas: olha, é o seguinte, o processo de desapropriação vai ser especificamente nessas ruas, vai começar assim que tivermos a efetivação dos leilões, que estão marcados para a data de tal e tal, ou não. Dizer: olha, essas desapropriações vão acontecer daqui a 4, 5 anos, que é o que corre a boca pequena, inclusive dito por alguns funcionários da prefeitura, mas não são informações oficiais. Então, nesse turbilhão de ausência de informação, a população está angustiada, com razão, sem saber do seu futuro, sem ter condição de se planejar, né? E com medo de ter que acordar num determinado dia com alguém na porta: ó, viu, você precisa sair da sua casa em 30 dias, sem saber o valor das indenizações, das avaliações e tudo mais. Então, eu acredito que está faltando clareza. Se a prefeitura está dando essas informações não estão sendo recebidas com o grau, com o teor de detalhes necessários pela população. Porque para a população sair de casa e vir ao gabinete do vereador pedir informação, é porque essa informação não está chegando da forma como deveria. Então, esse requerimento se justifica por conta de tudo isso que eu disse aqui. Conto com o apoio dos nobres colegas para que a prefeitura faça essa resposta. De antemão, já deixo aberto a todos aqueles que quiserem assinar em conjunto, porque eu sei que muitos de vocês também foram procurados por moradores do Parque das Nações, para que essas pessoas sejam melhor informadas acerca desses procedimentos de desapropriação que a prefeitura quer promover no bairro. Obrigado, senhora presidente.